Ciência Sem Limites está no ar. O Ciência Sem Limites é um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Na edição de hoje está ao nosso lado o professor Dr. Rogério Caetano da Costa. Ele pertence ao Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos que o senhor fale um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua vida acadêmica, sua graduação, sua pós-graduação, suas atividades ligadas a essa área, professor. Tá, já. Toda a minha formação acadêmica foi dentro da Unesp. Eu sou biólogo, me formei no campus de São José do Rio Preto, né, e na modalidade licenciatura. Né? Me formei no ano de 1994 e logo em seguida eu ingressei num programa de pós-graduação também da Unesp, aqui no Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Unesp, aqui em Botucatu. Né? E ao longo de 7 anos eu desenvolvi meu projeto de mestrado e de doutorado. Com bolsas de órgão de fomento? Isso, o mestrado quanto ao doutorado, eu fui contemplado com bolsas de estudos na CAPES no mestrado e durante o doutorado com bolsa da FAPESP. Depois que o senhor terminou o doutorado, qual foi o seu passo seguinte na sua carreira? Inicialmente eu fui atrás de ganhar um pouco de experiência na parte didática, do ensino. Né, para alunos também de nível de universidade. E logo em seguida surgiu uma oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa da minha área aqui na Unesp de Bauru, no Departamento de Ciências Biológicas. Esse projeto é um projeto de jovem pesquisador, que é uma modalidade existente na FAPESP, né, que visa fixar recém-doutores no estado de São Paulo. Né? E qual que é o objetivo de fixar o doutor dentro de uma unidade universitária? É só pesquisa? Não só pesquisa, mas também futuramente na área acadêmica. Né? Por quê? A FAPESP é um órgão de fomento aqui do nosso estado. Então ela também está preocupada com o recurso que ela está investindo na pós-graduação. É muito importante que aquela bolsa oferecida, o projeto oferecido na pós-graduação, também dê resultado para o profissional que ela está formando. Né? Então, ela investiu num pesquisador aqui no estado de São Paulo, então ela tem também o interesse, de certa forma, que ele permaneça aqui. Não que se ele for para outro estado não seja importante. É importante, né? Mas a uma finalidade espécie de retorno, né? Retorno à comunidade. Né? Retorno à comunidade, investiu naquele profissional, né? Então foi uma oportunidade e o departamento aqui me recebeu de braços abertos e a finalidade é implantar novas linhas de pesquisas que até então não se tinha aqui. E o senhor implantou aqui em Bauru? Sim. E aí a minha área, né, de atuação, né, é sobre a biologia dos crustáceos, mas com enfoque marinho. Né? Então, envolvendo a parte de biodiversidade, a ecologia, né, que hoje está bastante na moda, de espécies de camarões. Então, em cima disso, né, submeti ao projeto aqui, o departamento aceitou mesmo porque hoje a biologia aqui já tem um enfoque voltado para o meio ambiente devido ao nosso corpo docente, então eu fui muito bem recebido. Até mesmo a região, né? A região de Cerrado, né? De biodiversidade bastante diversificada, né, professor? Exatamente, e foi uma oportunidade de se colocar uma linha que não havia. Por exemplo, tem a parte de estudo dos insetos aqui no Cerrado, sobre a vegetação do Cerrado, mas um enfoque com animais marinhos poderia ser uma parte importante, principalmente para os alunos. Porque o biólogo daqui ele sai formado com uma formação geral, de biólogo. É bastante ampla, né? Tem um leque bastante diversificado de vertentes, né? Dentro Então é importante também que ele conheça o ambiente marinho.
né? Não ficar preso só à sua área de atuação. Mesmo porque o biólogo que sai daqui, ele não ficará apenas aqui na região, mas ele pode ir para qualquer lugar do país. Né? Agora, consequentemente, antes da gente entrar para falar exatamente sobre o ensino da graduação no curso de Ciências Biológicas, rapidamente, o senhor também é credenciado em algum programa de pós-graduação? Sim. Atualmente sou credenciado em 2 programas. Um aqui de um programa de Ciências Biológicas na área de concentração Zoologia, pela Unesp de Botucatu. E também um outro programa de Biociências da Unesp de Assis. Em ambos os programas, né, o foco principal também é trabalhar com a parte do meio ambiente e, claro, envolvendo a biodiversidade e sua conservação. Então, em ambos os programas, eu trabalho com a parte de biodiversidade geral dos crustáceos, né? E com essas linhas aí, eu formo vários alunos no nível de mestrado, doutorado. Muito bem. O Ciências Sem Limites de hoje, você pode notar que o assunto é bastante intrigante. Crustáceos, biologia dos crustáceos. Professor Dr. Rogério Caetano da Costa vai explicar mais um pouco nos blocos seguintes. Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. Ciências Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar os pesquisadores e as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Unesp. No programa de hoje, nós recebemos o professor Rogério da Costa, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências aqui do campus. Se você quiser entrar em contato com o pesquisador, envie um e-mail, esse que aparece aí no seu vídeo, rccosta@fc.unesp.br, ou, se preferir, acesse o site www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Ciência Biológica, Corpo Docente, você entra em contato com o professor Rogério. Professor Rogério, o senhor é da região de Ribeirão Preto. Uma curiosidade para os telespectadores, para todos nós. O senhor veio para a região de Bauru, Botucatu, né? Isso em 2005. Como que o senhor se interessou em pesquisar invertebrados marinhos numa região em extremo interior do estado de São Paulo, ou seja, no centro-oeste paulista? Bem, a zoologia como um todo sempre foi um sonho em trabalhar, né? Talvez porque toda a minha família ainda vive na zona rural, então o contato com o meio ambiente, com os animais, acho que me chamou a atenção. E foi uma oportunidade durante um evento científico organizado pelos alunos da biologia durante a minha graduação, quando um pesquisador ministrou uma palestra e um minicurso sobre a parte de biodiversidade dos crustáceos marinhos, né? Dizendo sobre o ambiente, sobre o grupo que tinha muito que se descobrir, algumas espécies de interesse econômico que poderia ser cultivado. Então foi uma oportunidade que surgiu, né? Consegui convencê-lo de me orientar, o professor Adilson aqui da Zoologia de Botucatu, e ele me ofereceu essa oportunidade. Nós podemos ver como é que é a atividade do professor Rogério no dia a dia. Vamos dar um pulo lá no seu laboratório. Roda o VT para o pessoal assistir. Falamos agora com o pesquisador Tiago Maia D'Avanço. Tiago, qual que é a sua rotina aqui no Labican? Nós trabalhamos com alguns organismos marinhos e precisamos de coletas mensais para tal, para desenvolver os trabalhos de pesquisa. Então, mensalmente, estamos indo até o ambiente marinho, até a partir de recursos de vários projetos de pesquisa que nós temos aqui no laboratório. Lá, coletamos esses organismos, acondicionamos todos esses organismos separadamente por camarões, caranguejos, grandes grupos, no gelo. Trazemos todos esses organismos até o Labican, onde começamos aqui as análises. Essas análises são mensurações desses organismos, né? Medimos todos esses animais, contagem de ovos feita através de microscópios, lupas, análise depois, todos esses dados jogamos no computador em alguns programas estatísticos, vamos analisar período reprodutivo desses animais, período de recrutamento dos juvenis desses animais, entre outras análises. Especificamente, o que você pesquisa no Sete Barbas? Eu pesquiso toda a dinâmica populacional dos Sete Barbas, ou seja, o período que esses organismos estão se reproduzindo, o período que os juvenis estão entrando na população, a maturidade desses organismos, que tamanho que eles atingem a maturidade,
uma relação morfométrica, se o camarão sete barbas em uma determinada região cresce de forma diferente em outra região, para fazer essa comparação e chegar dos objetivos finais, chegar em um defeso específico para cada região do nosso país. Nós estamos aqui com o professor Rogério, aqui no LabCam, e uma das pesquisas, uma das vertentes da pesquisa dele é o defeso. É aquele período onde não se pode retirar os animais do mar. Professor, esse defeso, os camarões, explica para quem está em casa, para quem está nos vendo, como é que é realizada a sua pesquisa? Qual é o objetivo de pesquisar o defeso? Sim. Primeiro, na tentativa da preservação dessas espécies. E é claro que no futuro os pescadores continuem a extraindo esses estoques que na verdade são fontes de rendas para as suas respectivas famílias. Então, como que nós sabemos isso? Vamos na natureza, coletamos mensalmente e percebemos lá qual a época do ano que tem uma grande quantidade de fêmeas adultas e qual a época do ano que tem bastante juvenis. Essa época do ano que tem bastante juvenis é aquela ideal para o defeso. Pode se perguntar por que se protege quando tem bastante juvenis. Primeiro, as fêmeas maduras ocorrem em alto mar. Uma fêmea adulta pode produzir mais de 500 mil ovos, né? E o espaço é maior, ela pode ter, às vezes, tem uma maior dificuldade de capturar. Agora, o juvenil, o que acontece? Primeiro, eles vivem em estuários e regiões costeiras. Na região costeira, a biodiversidade geral é muito grande. Quer dizer, tem mais alimento para ele? Tem. E além disso, se você fizer um arrasto onde estão os juvenis, você está coletando eles e também toda a outra biodiversidade que é muito grande dos outros animais. Então, se protegendo o juvenil, você está protegendo o berçário e também o restante da biodiversidade. Com quem o senhor mantém contato com as autoridades competentes? Elas são receptivas às suas pesquisas e aos seus resultados? Sim. No novo projeto, né, que é financiado pelo CNPq, assim que os resultados forem colhidos, ocorrerá uma reunião em Brasília onde esses dados serão apresentados. E o que eu já estudei há mais de 10 anos, normalmente é enviado em forma de relatório para o IBAMA, para o CISBio aqui na região sudeste. E esses dados são incorporados. O que consiste a sua pesquisa? Bom, atualmente, o cultivo de camarões no Brasil, ou a carcinocultura, ela é enfocada principalmente, a principal espécie cultivada no Brasil hoje é essa espécie, que é o camarão da Malásia, o camarão gigante. É uma espécie de camarão introduzido, ou seja, ela não é nativa no Brasil. E um dos problemas de se cultivar essa espécie, não só no Brasil, como em diversos outros países, são os riscos dessas espécies escaparem para o ambiente natural, o que já vem acontecendo em muitos locais. E na nossa região, no nosso país em geral, a principal espécie com interesse para cultivo é essa aqui, que é o Macrobrachium amazonicum, ou camarão da Amazônia. Essa espécie, para a nossa região, ela foi introduzida no rio Tietê há cerca aí de 50 anos, e é uma espécie que vem se desenvolvendo muito bem. Então, além de ser uma espécie nativa, uma espécie menos agressiva, apesar de apresentar um menor porte, ela é mais fácil de cultivar, inclusive com o fato dela poder se desenvolver na água doce, todo o seu ciclo, é um fator que pode até baratear os custos de produção, de camarões de água doce para o nosso país. Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa de hoje, o professor Rogério Caetano da Costa, Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências. Professor, no bloco anterior nós vimos toda a sistemática, vimos os aquários, os crustáceos, toda a sistemática, ouvimos os seus alunos, os pesquisadores que lhe acompanham. Agora, nesse bloco, nós queremos saber basicamente sobre a sua pesquisa em si, a sua pesquisa em campo. Me parece que o senhor vai constantemente ao mar, vai colher espécies. Como é que é, professor? Bem, obviamente, apesar da distância,
Um profissional hoje que sonha com a vida acadêmica, ele não escolhe onde ele vai trabalhar. Tudo é por concurso público, né? E surgiu a oportunidade aqui, fui muito bem acolhido e eu trouxe comigo toda essa parte dessas linhas de crustáceo. Então, a minha linha, entre algumas linhas, nós trabalhamos com padrões ecológicos e também o conhecimento da biodiversidade. Bom, estamos num país tropical, com algumas características particulares, como o estado de São Paulo, né? E, obviamente, para um trabalho de ecologia, né, hoje, apenas uma única coleta não é possível. Suficiente. Não né? é suficiente. Por quê? Regimes de chuvas diferentes. Período né? do mês. Período do mês, o verão e a Inverno. primavera são mais quentes e o inverno é mais frio. Então, as condições ambientais, por exemplo, a temperatura, é um fator que regula. É primordial? Primordial, não só na reprodução desses animais, mas na variação da biomassa ao longo do ano. Por quê? Toda hora ela pode variar de acordo com o tempo. Então, de acordo com a variação, por exemplo, da temperatura, o próprio tipo do substrato do ambiente marinho pode auxiliar no entendimento ou explicar por que um animal está mais no raso ou está mais numa região mais profunda. E isso você consegue observar após meses ou até mesmo anos. Porque tem ano que a chuva, né, que nem esse ano choveu bastante. Por exemplo, o camarão, que é um crustáceo, né, que eu trabalho com ele. Ele tem um ciclo de vida que também depende da região de estuário. O estuário é aquele... Qual é o período de vida de um camarão? Normalmente 2 anos. Para as espécies tropicais, 2 anos de vida. Pode variar, né? Até 3, mas normalmente 2 anos é o tempo de vida dele. Desde o nascimento até a fase adulta. A fase adulta. Por exemplo, o camarão rosa, né, que muitas pessoas já viram falar. Vendido aí em supermercado. Supermercado, camarão branco. A desova ocorre em alto mar e as larvas, né, elas migram até a região costeira, em rios e estuários. O estuário é aquele encontro do rio, o ambiente de água doce com o ambiente marinho. Seria como se fosse o berçário. O berçário para eles. Depois de um determinado tempo que eles crescem, próximo da fase adulta, eles retornam para o mar, para a reprodução. Então você imagina, num ambiente que tem grande influência da água doce, ter uma grande quantidade de chuva. Salinidade, a quantidade de sal ali naquele meio também muda. E, consequentemente, você pode alterar a biologia do animal. Então, coletas contínuas são essenciais. E análise, né? Para o senhor chegar a essa conclusão, né? Chegar. Qual que é a melhor fase, qual que é o melhor período para o senhor chegar em campo, né? Exatamente. Né? Então, o senhor tem algumas conclusões já dessas experiências ao longo desses anos? O senhor pode destacar algum fato curioso nessa trajetória? O que o senhor descobriu, assim, que outros pesquisadores deram crédito para a sua análise? Eu acho que, assim, apesar de uma biologia básica, digamos assim, estudar riqueza de... básica não quer dizer que ela é simples, né? Simples, né? A biologia básica é conhecimento da biodiversidade, a ecologia, a reprodução. Toda pesquisa tem uma pergunta central. Minha pergunta central é responder, por exemplo, se o período em que ocorre o fechamento da pesca, né, o famoso defeso do camarão, está correto para esses crustáceos que distribuem no litoral paulista. Porque às vezes para os peixes, né, é uma coisa, e para o crustáceo é outra. Para o crustáceo é outra. Então, nesse sentido, né, a gente estuda toda essa parte. Quer ver uma coisa bem interessante? Há 3 anos atrás, mudaram-se o período de defesa do camarão 7 barbas. Que é o grandão. Ele até médio, tem, né? ele é médio. O adulto do 7 barbas ele é do tamanho do juvenil grande do rosa. Do rosa. Falou, não, o defeso, né, tem que ocorrer no final do ano, porque a reprodução dele é lá, tal. Só que o juvenil do camarão rosa vive juntamente com o adulto dos 7 barbas. E o defeso do camarão rosa ocorre entre março e maio. E aí, naquele ano, né, esse defeso foi desmembrado. O camarão 7 barbas no final do ano e o rosa no início. O que aconteceu
com a coleta desses animais. Quando um pescador vai fazer um arrasto, ele não tem como, porque a rede não tem como separar, né, a malha da rede. Ou seja, era coletado. Que conclusão chegaram? Que conclusão que nós chegamos? Pelo fato desses animais viverem no mesmo local, seria interessante ter um mesmo defeso, numa mesma época, porque se deixasse a pescar os sete barbas, estava extraindo quem? O juvenil de uma outra espécie que tem um valor econômico muito alto. Ou seja, a unificação voltou. E os dados que nós pesquisamos foram acolhidos. Foram acolhidos pelos órgãos governamentais e muito importante para essa resposta. Vocês notam que o Ciência Sem Limites, no programa de hoje, falamos sobre crustáceos. No próximo bloco, você vai ficar sabendo de mais novidades. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje nós recebemos o professor Rogério Caetano da Costa, do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp. Se você quiser contactar o pesquisador, pode enviar um e-mail. O e-mail do professor é rccosta@fc.unesp.br. Se quiser entrar em contato e acessar a homepage www.fc.unesp.br, clique em Departamentos. O professor falou da pesquisa que ele vai a campo sobre o defeso. Atualmente, o senhor vai muito a campo, o senhor, tem algum projeto que o senhor desenvolve nesse sentido de constantemente estar colhendo material? Sim. Atualmente estou envolvido num projeto multidisciplinar, financiado também pela FAPESP, que é o Biota Temático, né? São 4 pesquisadores atuando no estudo, né, trabalhando com os crustáceos. O coordenador do projeto da USP de Ribeirão, professor Fernando Mantelato, e mais 3 colegas aqui da Unesp, Bauru, envolvendo também Botucatu, Dr. Castilho, e Jabuticabal, Dr. Zara. Então, o que nós queremos responder, né, com esse projeto? Primeiro, conhecer a biodiversidade atual do estado de São Paulo, né? Hoje, para você ter uma ideia, são 600 espécies de decápodes, né, de crustáceos, que ocorrem no litoral brasileiro, e 350 já foram catalogados para o estado de São Paulo. E esse estudo vem colaborando com isso. Por quê? As pesquisas aqui são intensas. O que cada um vai auxiliar? No caso, esse projeto é multidisciplinar porque ele vai trabalhar numa importante questão. Por exemplo, os camarões rosa, né? Como que eles podem ser diferenciados? São várias espécies existentes, então um lado do projeto envolvendo a parte molecular, pelo professor Fernando de Ribeirão, vai nos dizer, olha, aqui tem tal e tal espécie. Em cima disso, eu vou estudar a parte do defeso, né? Sabendo qual é a espécie que eu estou estudando, eu posso fazer um manejo adequado dessa espécie. E com isso proliferar, né? E não degradar tanto. Uma coisa importante, que nem a parte de histologia que o professor de Jabuticabal, Dr. Zara, desenvolve, vai ser muito importante para a gente estudar a maturidade sexual desses animais. A partir do momento que você conhece o valor, o tamanho pelo qual esses animais se tornam... Você pode aumentar a reprodução. Por exemplo, você trabalhar na reprodução, pode trabalhar com defesa e até mesmo trabalhar na parte de pesca, em termos de malhas de uma rede direcionada para quem sabe até no futuro, né, professor, se torne uma economia viável de sustentação, né? De sustentação. A problemática é que os filhos dos atuais pescadores consigam pescar no futuro. E em água doce, tem esse tipo de pesquisa também, professor? Sim, com certeza. É o famoso pitu? O famoso pitu. Com a minha vinda para Bauru, é claro que fomos em busca desses animais também aqui na nossa região. E encontramos no Rio Batalha aqui de Bauru, tem uma espécie que é o mesmo gênero, o Macrobráquio, né? O Macrobráquio, ele é comum em rios em ambiente dulcícolas, né? Então ele tem um que ele é mais cinzento, ele tem uma quela bastante grande, um braço grande. Ao contrário que aquele no Rio Tietê, também aqui na CESP, em Bitinga, sim, ele também ocorre em grande quantidade. E são da mesma espécie? Do mesmo gênero, só que espécies diferentes. Entendi. Ele é mais clarinho, ele é branquinho. Ele é utilizado para a isca da corvina, né? Então, é uma espécie... Ele tem o nome de Macrobráquion amazônico. Como que esse animal veio parar aqui? Provavelmente, os pescadores utilizando como isca,
né, no final da sua pescaria, liberava para o ambiente e ele foi proliferando. Porém, ele é um alimento muito importante para os peixes, né? E nós fomos em busca e encontramos esses animais e estamos estudando também. Perfeito, professor. Olha, foi bastante ilustrativa, elucidativa a nossa conversa e quem sabe em pouco tempo a gente convide o senhor novamente para que venha trazer os resultados e principalmente a sociedade se beneficiando da sua pesquisa. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. O programa de hoje você viu que foi bastante diversificado, um programa bastante intrigante com o tema Biologia dos Crustáceos. Nós conversamos com o professor doutor Rogério Caetano da Costa, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências. Se você quiser contactar o pesquisador, envie um e-mail rccosta@fc.unesp.br. Ciências Sem Limites, ponto final. Semana que vem, um novo programa com um novo pesquisador. Até lá!